Capacitação. Confira o curso realizado na sede da Associação Mineira de Municípios. Municipalismo. Veja o presidente Gilvan Lacerda na 20ª Marcha em Defesa dos Municípios. Saúde. Saiba mais sobre o programa Farmácia de Todos. Agora, no AMM TV. A fim de contribuir com o desenvolvimento dos municípios, a associação realizou o curso Marco Regulatório na sede da instituição. Confira. Aí o que acontece? Vocês tem uma parceria lá de fomento que está atende 50 pessoas, ou mantém 50 pessoas. Assuntos novos, que está trazendo para a gente, para poder estar implantando nos municípios que a gente atua. E está sendo muito válido mesmo. Eu vim representando as associações, as entidades, então para mim está sendo bem legal, que eu estou vendo o lado do governo para o nosso lado também. A visão para o município é uma visão prática e a identificação de algumas adaptações necessárias às novas ferramentas de trabalho, isso tende a contribuir. A gente busca, dentro da visão da MM, ter um planejamento interno de questão de previsão de recursos, de cronograma de repasse, uma questão do planejamento quanto aos seus parceiros selecionados, para contribuir com uma boa administração. Então, entendemos que vai colaborar muito, o sucesso da administração depende também da assistência social. E quando você faz uma assistência social geral para a população, dentro de um regramento próprio que a Lei 13.019 traz, isso vai transmitir segurança tanto para a população, segurança para os celebrantes da parceria, no caso os municípios, e também segurança para os parceiros, porque essas instituições, elas sabem fazer. E quando o Estado chega com um aporte de recursos, isso tende a aprimorar e alavancar os resultados finais, que consequentemente é para a população. Na última semana, o presidente da MM, Gilvan Lacerda, esteve em Brasília, na 20ª Marcha em Defesa dos Municípios. Na ocasião, ele convocou uma reunião entre os prefeitos de Minas com a bancada mineira de deputados e propôs um termo de compromisso público para que defendam mais as pautas de interesse municipalista. As questões propostas partiram de demandas dos gestores públicos mineiros, considerando a crítica situação administrativa e financeira dos municípios e seus reflexos e consequências para a coletividade. O objetivo é articular esforços políticos e institucionais para possíveis estratégias ao apoio dos municípios mineiros. Com a gente esse compromisso público aqui com os prefeitos mineiros de fazer um movimento, que a gente sabe que não depende só de vocês, mas para que vocês assumam com a gente esse compromisso de fazer um movimento nas casas, para que esses projetos possam se tornar lei e amenizar as dificuldades que a gente vive hoje nos municípios. Os gestores municipais que quiserem mais informações sobre as pautas tratadas em Brasília devem entrar em contato com a associação pelo telefone 31 21 25 24 20. E agora eu recebo aqui no estúdio o Superintendente de Assistência Farmacêutica, Homero Souza Filho, que vai conversar conosco sobre o programa Farmácia de Todos. Tudo bem, Homero? Tudo bem, Thaís. Tudo bem com você? Tudo bom. Homero, eu gostaria que você começasse ponderando para o pessoal de casa o que é o programa. Bom, o programa é um conjunto de atividades relacionadas à área do medicamento ou da assistência farmacêutica para todos os municípios de Minas Gerais, mas nesse momento nós estamos focando especificamente no abastecimento aos municípios, que é algo que vem de alguns anos já com alguma precariedade, etc., e que nós precisamos ter uma intervenção mais efetiva nesse momento. Você falou bem, uma precariedade. Como é a situação atual? Pondera pra gente. Bom, nós já começamos com esse programa já em 2015 e nós tivemos a adesão no primeiro momento de 261 municípios, correspondendo a cerca de 11 milhões de habitantes de todo o estado. Os outros 590, 600 municípios que não aderiram estão passando por mais dificuldades, porque esses que já aderiram ao programa estão colhendo os resultados que nós já plantamos a partir da implantação, não é verdade? Então é importante a gente fazer essa diferenciação, especialmente para o gestor, para o prefeito que está chegando novo, né? Homero, e o programa ajuda os municípios que estão com dificuldade em comprar os medicamentos no preço da tabela? Ótima pergunta, Thaís. Nós temos acompanhado a dificuldade que os municípios têm em comprar os medicamentos dentro dos valores estabelecidos pela Anvisa.
Isso tem gerado, inclusive, penalidades para alguns municípios. O Tribunal de Contas tem monitorado essa atividade. O programa atua exatamente no valor unitário desses medicamentos. Nós temos exemplos de medicamentos 2.500 vezes mais baratos do que os valores utilizados de compra nessa tabela, por exemplo. Perfeito. A saúde, ela teve alguns problemas com relação ao repasse de medicamentos. O pessoal de casa que não sabe da situação e até mesmo para os gestores que estão chegando agora, eu gostaria que você ponderasse a respeito desse passado com relação aos medicamentos. E aí, falando especificamente para o prefeito, que está um pouco mais distante da realidade do dia a dia da saúde, né, das suas operacionalidades, o modelo que existia em Minas Gerais, ele era um modelo muito centralizado no Estado. E o Estado, com o tamanho de Minas Gerais, 853 municípios, tinha muita dificuldade de operacionalizar esse modelo e disponibilizar o medicamento para o município, na verdade. Então, em geral, o município tinha que comprar mais medicamento além do que o Estado mandava, porque não era suficiente, e comprar a preços muito, muito altos, o que onerava os cofres municipais. Então, enxergando essa realidade, nós propusemos uma outra estratégia. De qual seria? O Estado disponibilizar atas de registro de preço para esses municípios, comprando então em toda a sua dimensão, em toda a sua necessidade, com entrega direta pelo fornecedor, né? Nós já conseguimos ter resultados muito expressivos. No modelo anterior, por exemplo, a entrega do Estado eram 3 vezes ao ano. Para esse novo modelo, nós já temos 5 entregas no ano, quer dizer, isso facilita, diminui estoque, diminui custo, possibilidade de perda de medicamento a preços muito mais baratos do que o que o município poderia comprar. O programa veio realmente para solucionar, porque há pouco alguns municípios tiveram realmente falta de medicamento. Sim, é muito importante fazer esse destaque. O município que está sofrendo falta de medicamento, é importante ele identificar se ele já aderiu ao programa no momento anterior, no ano de 2015 e do ano de 2016. Provavelmente o município que está em falta é porque não aderiu ao programa. E aí o que nós fizemos é mudar toda a lógica. Os municípios já fizeram todo o procedimento administrativo, vai ser o programa para todos os municípios do estado, que começa a vigorar de fato a partir de julho, agosto deste ano. Então ele já começa a receber novos medicamentos a partir do programa, depois no início do segundo semestre. Então, portanto, ele ainda está vivenciando as dificuldades do modelo anterior. Dos 853, 851 já aderiram. 851 já aderiram. Nós temos 2 municípios que ainda eventualmente tiveram alguma dúvida a respeito da operacionalização. Nós, de maneira alguma, queremos prejudicar o município e tampouco a população e vamos discutir se for necessário enviar técnicos ou abrir a agenda para o município para a gente discutir qual seria a melhor solução. Qual é a maneira do município aderir aos que faltam? Ele certamente já fez o planejamento anual do que ele quer comprar conosco. Ele precisa enviar tão simplesmente uma ata do Conselho Municipal de Saúde, né, assinado pelos membros, enfim, e uma pactuação na Gerência Regional de Saúde. Então, geralmente o gestor, se tiver alguma dificuldade, depois a gente pode deixar o contato, mas também a Superintendência Regional de Saúde tem mais informações de como operacionalizar isso. Super simples. E o prazo para que isso aconteça? Bom, o prazo já acabou. Para aqueles municípios que ainda não aderiram, que são esses 2, nós estamos tentando viabilizar uma forma com o Ministério da Saúde, que é quem repassa parte do recurso, para evitar que o abastecimento fique descontinuado, né? Então, nós estamos trabalhando em regime de urgência para esses 2 municípios, para a gente evitar qualquer desabastecimento e prejuízo à população. E além do prejuízo de abastecimento, que é o mais grave, e a penalidade para o município? As regras do SUS estabelecem que quando os municípios e o Estado pactuam uma norma, uma regra, um programa, todos os municípios devem aderir. Para esses municípios que ainda não aderiram, eu te confesso que é uma situação nova, Thaís. Nós ainda nunca nos deparamos com municípios nessa condição. Então nós vamos estudar para evitar que haja qualquer punição ou qualquer prejuízo à realidade lá do município. Não é esse nosso objetivo, não é esse nosso papel. O gestor municipal que quiser fazer um esclarecimento para a população de como funciona o programa, ele tem meio de acesso à informação para repassar para a população? Tem. Nós temos um repositório na internet com todas as informações, na linguagem do gestor, na linguagem técnica do farmacêutico. E aí eu deixo um endereço importante que pode, caso ele não tenha acesso, né, 75% dos municípios são novos gestores, ele pode entrar em contato conosco. Regionalização da assistência farmacêutica, @saude.mg.gov.br. Os nossos telefones também, o 31 3915 9867, tem todas as informações. Direcionado à população que está nos assistindo e não aos gestores, o programa funciona basicamente de que maneira? Sabe, Thaís, que é uma pergunta importante. A população que certamente está me assistindo vai se identificar com isso.
Quando a gente chega numa drogaria, numa farmácia privada e não tem determinado medicamento que a gente precisa, o farmacêutico lá diz o seguinte: olha, volte amanhã ou mais tarde eu te mando o medicamento. O que acontece? A logística do setor farmacêutico já é tão bem consolidada que ele não precisa ter estoques muito grandes para armazenar os medicamentos. O programa ele usa dessa inteligência, usar a logística do setor farmacêutico. Então, o município pode comprar em toda a sua necessidade com entrega por esse setor. É claro que nós não vamos trabalhar com o delay de um dia para entrega, porque a administração pública trabalha numa outra lógica, mas certamente em prazos que atendem a necessidade do SUS municipal lá e da população. O objetivo do programa principal é realmente contribuir com a população de maneira assertiva. Mas por que o gestor, para esses municípios que faltam principalmente, tem que ter a consciência da importância do Farmácia a Todos? Pergunta muito importante também. No SUS, nós não construímos nada de maneira vertical. O Estado não define uma política e implanta nos municípios sem que haja uma pactuação lá na comissão de gestores, né, que a gente chama na CIB. E nós fizemos a proposta do programa no primeiro momento, em que 261 municípios aderiram. Esses 261 municípios correspondiam a cerca de 11 milhões de habitantes. E a proposta foi tão exitosa, gerou resultados tão positivos, que a ideia do COSENS, que é o colegiado que representa os municípios, é de que essa política deveria ser implantada para toda a população, para todos os municípios do estado. Então a gente vem agora implantando para aqueles que não participaram do primeiro momento. Há pouco nós conversávamos e você falou inclusive sobre as atualizações que o projeto teve do tempo para cá. Você pode falar elas para o pessoal de casa e para os gestores? Nesse primeiro momento nós tivemos uma aprendizagem. Tanto os municípios aprenderam, quanto os fornecedores, quanto o Estado, né? Quer dizer, agora nós já temos um know-how muito maior na execução do projeto. Nós já fizemos uma videoconferência com todos os municípios neste ano. Vamos fazer uma próxima, mais uma agora entre junho e julho, que é quando se inicia a execução do projeto, para que todos os municípios estejam capacitados, não tenham dúvidas, se tiver que elas possam ser sanadas lá, né? Então todas as atualizações, os maiores detalhes nós vamos passar lá nesse momento. Qual a principal ponderação que você tem que deixar para o pessoal de casa com relação ao programa? Não se muda nenhuma política pública da noite para o dia, né? O que a gente precisa ter é sensibilidade para identificar onde estão as necessidades de acerto, as necessidades de correção e fazer de maneira coletiva junto aos municípios. Nós estamos abertos lá na Secretaria de Estado da Saúde, na nossa superintendência, para ouvir o que o gestor, o que o prefeito, a contribuição do gestor de saúde, a contribuição do prefeito e da própria população na melhoria do projeto. O atesto de que o programa tem dado certo são os 261 municípios que aderiram no primeiro momento. Eles foram defensores de que essa proposta, de que esse projeto, esse programa, fosse ampliado para o conjunto dos 853 municípios do estado. Alguma ponderação a mais que seja relevante? Sim, eu preciso dizer para o fornecedor que, além de diminuirmos o tempo de entrega, nós aumentamos a disponibilidade de medicamento em cerca de 4 vezes para os municípios que aderiram no primeiro momento. Então, além de termos agilidade para entregar o produto no município, nós tivemos um aumento do medicamento e uma economia muito considerável. Para esses 260 municípios, nós fizemos a análise em parceria com o Tribunal de Contas de alguns dados, e a economia projetada para esses 261 municípios é de mais de 17 milhões de reais por ano. Quer dizer, no momento de crise que nós estamos vivendo, um programa que diminui o prazo de entrega do medicamento, faz ele estar disponível na necessidade ideal para o município, que ainda economiza recursos, realmente o município não pode perder essa oportunidade. Os contatos, por favor, mais uma vez, Homero. Mais um. Temos o e-mail regionalização da assistência farmacêutica, @saude.mg.gov.br, mais um e-mail de contato que seria o saf@saude.mg.gov.br e os nossos telefones, 31 DDD 3915 9867. Agradeço muito sua participação aqui no AMM TV. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. E o AMM TV de hoje fica por aqui. Dúvidas, informações, vocês já sabem. 31 21 25 2400. Até semana que vem.